Graça e paz, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o céu. O céu existe? Que tipo de céu a gente está falando, né? E eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus lá em João. Nós vamos ter como textual João, capítulo de número 14, versículo 2, que diz assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. E como texto bíblico básico, eu quero que você abra sua Bíblia no João 14. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: E Jesus disse: Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito. E depois que eu for e preparar lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho do lugar para onde eu vou. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade. Senhor, em nome de Jesus, toca em nossos corações, nos ensina, Espírito Santo, e nos conduz a mais um estudo. Amém e amém. Hoje nós vamos falar sobre a realidade do céu. Os seres humanos, né, nós, homens e mulheres, a gente vive uma vida inteira se preocupando com o futuro, onde vai casar, onde vai morar, como que vai morar, com quem vai casar, qual curso vai fazer, qual extensão, pós-graduação, vou fazer MBA, não vou fazer um mestrado, vou fazer lato sensu, estrito sensu, vou fazer um pré-militar. Tudo isso engloba a nossa mente. Nós estamos sempre voltados por decisões, mas muitas vezes nós não nos preocupamos com a nossa eternidade. Quando isso aqui passar, onde nós vamos? Como que nós vamos viver? Onde nós estaremos? O que fazer para estar onde queremos estar na eternidade, né? E sobre isso nós vamos falar um pouquinho hoje. Aqui, nós vamos ver que existem algumas opiniões sobre o céu. Alguns dizem que o céu, ele nada mais é do que uma invenção criada, né, para que as pessoas se acalentem após a morte, que vão encontrar com outras pessoas que já morreram, né, reverentes queridos, e isso faz com que a gente tenha força para poder continuar na trajetória cristã. Outros afirmam que o céu nada mais é do que uma tirada da realidade momentânea, onde a pessoa, por exemplo, eu estou tão triste, mas eu sei que no céu eu não vou ficar triste, então aquilo me conforta. E para essas pessoas, são as mesmas pessoas que acreditam, né, que a religião é o ópio, é a droga, a cocaína do povo, que faz com que o povo fique anestesiado. Então esse mesmo povo defende isso aí. Só que quem define céu não são filósofos, não são cientistas. Quem define céu é quem veio do céu. E nós aprendemos aqui, nos vídeos anteriores, que a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo, que Jesus é Deus. E ninguém melhor do que o próprio Jesus, que desceu do céu para nos ensinar, através da palavra de Deus, da Bíblia, o que de fato é o céu, né? A Bíblia é a palavra de Deus, como você já sabe, né? E na Bíblia Sagrada revela a vontade de Deus para os homens. Ela também descreve o céu como um lugar real. Alguns ensinos bíblicos dizem isso, e algumas pessoas também. Primeiro deles, Jesus. Cristo é o único, né? Não tem outro, que tem autoridade para afirmar se o céu existe ou não. Ele afirmou o seguinte, olha só, vamos lá. Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. João 3,13. Em outro trecho ele diz assim: Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. João 6,38. Ainda no mesmo capítulo 6, Jesus fala assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Capítulo 6, versículo 51. Então Jesus ele fala que o céu existe. Jesus ele fala que desceu do céu. Então não é alegoria, não é? Literalmente existe esse lugar chamado céu. Paulo de Tarso também ele fala que foi num dos momentos de prisões,
um dos momentos de sofrimento, ele foi arrebatado, né? Ele foi arrebatado ao terceiro céu. E ele fala que viu lá coisas que as palavras elas não conseguem descrever, né? Ele, inclusive lá em Filipenses 1:23 ele diz assim: quero deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Jesus ele falou que onde estaria nós estaríamos com ele, onde estivesse nós estaríamos com ele. Então Paulo fala: eu quero estar com Cristo. E Cristo veio do céu, voltou para o céu, então nós estaremos com Cristo no céu. E Paulo preferia estar com ele lá do que aqui na terra, né? Outro, João, apóstolo que escreveu o Apocalipse. Ele foi preso numa ilha chamada Patmos pelo imperador Domiciano, isso, deixa eu ver se é esse nome, Domiciano. Cerca de 98 anos depois de Cristo. E nessa ilha, ele foi arrebatado, ele teve a visão, né, do que seria o céu. E ele fala lá que ruas de ouro, fala de tudo que ele viu, o livro de Apocalipse inteiro. Ali fala também que ele viu uma multidão de todas as nações que não poderia ser contada, que estava lá também, né? Então, é o lugar para onde nós iremos. Agora vamos falar sobre as verdades, vamos compreender algumas verdades sobre o céu. Primeira verdade, o céu foi criado por Deus. A Bíblia afirma que o céu foi criado por Deus. E a Bíblia afirma que o inferno foi criado por Deus, mas aí é outra coisa, tá? O céu ele foi criado por Deus e Jesus na oração do Pai Nosso, ele fala inclusive o seguinte: Pai Nosso que estás no céu. Então significa que é real, tá? Outra coisa, o paraíso ou o céu, que às vezes intercambia os termos, né? É para onde nós iremos. Exemplo, o ladrão da cruz estava do lado de Jesus, pediu: quando entrares no teu reino. Reino de onde? Reino dos céus. Lembra-te de mim, Jesus fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, assim, são palavras que são intercambiáveis. Segunda verdade, o céu é um lugar de bem-aventurança para os crentes. Bem-aventurança é mais que felicidade. Bem-aventurado o varão, mais que feliz esse varão. Ou seja, lá no céu é lugar de alegria, lugar de adoração, lugar de louvor, lugar onde não haverá dor, lugar onde não haverá pranto, lugar onde toda lágrima será secada do rosto, lugar onde, de fato, né, a alegria ela será plena e a felicidade plena em todos os âmbitos, em todos os sentidos. Tá? Terceira verdade, o céu é um lugar onde receberemos corpo perfeito. Seremos perfeitos, nosso corpo se revestirá de incorruptibilidade. E isso acontece nesse corpo glorioso para que nenhuma doença nos pegue, nenhum câncer, nenhuma varíola, nada, nenhum tipo de doença, Covid, nenhuma doença vai acessar esse corpo incorruptível lá no céu, tá? E o céu é uma santa habitação. O céu é um lugar que Deus preparou para que aqueles que se tornaram santos quando aceitaram Jesus Cristo, o Salvador, estejam lá e entrem com seus corpos transformados. Então é um lugar de habitação. E é um lugar onde os crentes estarão sempre com Jesus. Crentes, eu não digo evangélicos, eu digo crentes, aqueles que creem em Jesus, que aceitam Jesus, que negam sua vida para Jesus, que doam para Jesus, né? Que negam sua vida por Jesus e doam sua vida para a obra de Deus e para Deus. Esses estarão lá. E Jesus fala do caminho. Ele diz que apertado é o caminho, a porta estreita é o caminho que leva à salvação. É um caminho de renúncia, mas um caminho que vale a pena. É um caminho onde nós, que aceitamos a Cristo, primeiro como Senhor, depois como Salvador, isso significa que nós devemos obediência a Deus. Devemos nos colocar à disposição do reino. E, primeiro de tudo, entregar a nossa vida a Ele. Se você ainda não fez, entregue sua vida a Jesus o quanto antes, que Ele vai te conduzir a essa morada celestial no fim da sua trajetória aqui na Terra. Deus abençoe.